E aí, vamos estudar a lição? Hoje, terça-feira, dia 24 de março, é dia do make-off, nossas curiosidades. De estudarmos as curiosidades para ampliarmos mais o assunto. Olha só, né? Hoje está repleto, hoje é muitas curiosidades muito tops. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Vamos estudar agora sobre o pessoal comerciante de Éfeso, né? Éfeso era uma cidade, muita cultura, muito rica e também muito pagã, sim, é fato. E a principal deus, ou melhor, a principal deusa era a deusa Diana ou a deusa Artemis. Inclusive, esse templo aqui foi feito exclusivamente em homenagem à deusa Artemis, ou conhecida como deusa Diana, que era a deusa suprema da divindade do povo de Éfeso, né? E aí era o pessoal que prestava mais culto, né, mais adorações a essa divindade, era o povo de Éfeso. E esse templo de Artemis, inclusive, na época eram das 7 maiores maravilhas mais bonitas do mundo, né? Ou seja, uma obra de arte, esse templo feito para adorar, para comerciar, para fazer tudo aquilo dentro de Éfeso, né? E aí, quando Paulo chegou na cidade, teve uma grande queda de lucro para os comerciantes para vender seus objetos feitos de prata, bronze, mármore ou barro, que retratava o santuário e a imagem da Diana que ficava ali dentro. E aí estavam perdendo dinheiro, né, com essa pregação de Paulo. E aí tiveram a brilhante ideia dos ourives, né, em Éfeso, praticar e armar uma confusão, uma armadilha para que Paulo não se desse muito bem nessa confusão, né? Inclusive o que fez, que liderou isso foi Demétrio, que foi o responsável em incitar a multidão contra o apóstolo. Ele apelou para o orgulho e a superstição do povo, né? E dizendo que aquele homem não era bom estar conosco, pois ele era contra a divindade de Artemis. Exatamente isso. E foi os que mais odiavam Paulo eram inclusive os próprios comerciantes, pois estavam perdendo a sua forma de lucrar. Como eu tinha falado sábado, né? Que os que mais não gostavam de Paulo eram os próprios comerciantes, que fizeram isso tudo para prejudicar a missão de Paulo. Agora vamos falar exclusivamente sobre o escrivão. Quem é um escrivão? O escrivão é a pessoa responsável pelos registros da cidade e alguém de grande influência em Éfeso, né? Os mensageiros, nos tempos antigos, aquelas pessoas que escreviam principalmente as cartas dos reis, dos imperadores para outros, que levavam a mensagem para as pessoas, eram muito importantes, eram muito influentes. Todo mundo queria ser um escrivão, pois eram muito benéfico naquela época da sociedade. E esse escrivão foi especial, pois ele foi mencionado na Bíblia como um grande mediador para parar aquele transtorno, aquele caos que estava ocorrendo. O conselho do escrivão foi para que Demétrio e seus companheiros de profissão usassem os meios legais para resolver a situação. Porque olha só, se Demétrio fosse assim como os outros, né, que estavam lá, se fosse no base da justiça com as mãos, ia dar ruim para eles mesmos. E por isso o escrivão falou, não faça assim, leve para o tribunal, leve para os juízes, pois eles farão o que é correto dentro das crenças judaicas, dentro das crenças de Éfeso, para que Paulo e os missionários venham ser julgados de maneira correta e que posteriormente ser julgados de maneira ruim para o missionamento divino, né? E aí, por causa de sua posição oficial, o escrivão conseguiu ser muito benéfico, apaziguou a situação. O povo se acalmou, a multidão que estava enfurecida acabou se entregando para as palavras do escrivão, pois entenderam de que eles estavam fazendo realmente errado e que o escrivão estava correto e colocou fim à confusão que estava
desnorteando o povo muito, né? E o escrivão foi muito usado pelo Espírito Santo, né? Nessa situação, pois se o escrivão não tivesse agido naquele momento, possivelmente Paulo e os missionários não iam conseguir, viu, sair da cidade. Vamos lá para a última curiosidade. Agora vamos falar sobre a importância de Paulo, né? Assim, nesse momento. Paulo havia conquistado a confiança dos líderes de Éfeso. Olha só, né? O povo estava enfurecido, os comerciantes enfurecidos, mas os líderes, eles tinham uma confiança em Paulo. Paulo conquistou a confiança deles, né? Porque Paulo era uma pessoa mesmo muito amigável com as pessoas, né? Imensuravelmente. E aí foi aconselhado não se apresentar diante da multidão para não tornar a situação pior. Eles, junto com Gaio e Aristarco, que eram seus amigos missionários, falou para Paulo nem se apresentar. Paulo estava caminhando para se apresentar ao povo, mas aí os líderes, os amigos, falaram: não vá, pois senão você vai piorar a situação. E aí é provável, né, que Gaio e Aristarco tenham contado a Lucas sobre esse momento, e Lucas escreveu no seu livro de Atos, né, sobre essa mensagem histórica da vida de Paulo, dos missionários e da igreja cristã. Amém? Finalizamos mais um dia, aprendemos muitas curiosidades sobre o assunto e vamos lá para a oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia, estamos finalizando o nosso assunto, que venhamos sempre estarmos atentos e aprendendo essa mensagem. Agradecemos e pedimos, Jesus. Amém.